Me conta como foi a sua lua cheia aí, lua cheia em aquário, hein? Ai, 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 com Mercúrio retrógrado em Leão, tanta coisa acontecendo. Virgem, como é que tá as energias por aí? Espiritualidade pediu pra eu vir trazer a leitura pra vocês, não sei quem tá aí precisando ouvir mensagem, né? Vou deixar livre, vamos ver o que tem na tua energia aqui, tá bom? O que eu tenho pra te falar é que, independente de cartas, talvez alguém precise ouvir, não desista, não desista, tá? Não vão te parar. Você é protegido ou protegida, tá? Você vai ter confirmação, às vezes não vai ser através dessa leitura, porque eu tenho muita humildade para dizer que não é só aqui, né? Que você vai ver leituras que possam encaixar outras realidades para você. Existem canais fantásticos aí. Apesar do ser humano estar ficando muito medroso e territorialista e competitivo, eu não tenho esse receio. Como eu disse, não há competição. Nós, oraculistas ou tarólogos, né, quem se denomina assim, nós somos apenas mensageiros. E um dos maiores desafios para quem quer trabalhar com a espiritualidade não é inveja, ataque, magia. Isso aí atrapalha, enche o saco pra caramba. Quem é tarólogo sabe, eu tenho conhecidos e tem uma queixa muito grande sobre isso. Mas o maior desafio é você manter a sua integridade e honra, né? A sua honestidade, o seu comprometimento. Porque as pessoas, elas estão se deixando e se envaidecerem, né? Elas estão se tornando o que o sistema quer. Então, independente do que você esteja vivendo aí, não se perca, não se anule, não se apague e não desista, tá? Não sei quem é que precisa ouvir isso, mas o recado tá dado. Vamos ver o que a espiritualidade vai trazer aqui. Por ser uma leitura coletiva para o signo de Virgem, às vezes pode estar espelhada. E aí você vai ter que adaptar em qual contexto se encaixa a sua energia. Estou sentindo forte aqui presente signos de Sagitário. Pode ser que você esteja lidando com Virgem ou já lidou e veio ver uma leitura na energia deste signo. Aqui o sábio, ó, confirmando o que eu trouxe para você, seja devotado e mantenha-se, aliás, seja devotado e comprometido, comprometida aí. Tem pessoas aqui também que tem lua em Virgem, estão vendo essa leitura. Pode ter alguma mensagem específica para vocês aqui. Guardião do ar, mude a sua percepção. O grande mestre, energia de Cristo, Jesus Cristo. Como eu amo essa energia, uma energia universal, né? É o Cristo real, não esse Cristo programado aí, ou deturpado que fizeram com as religiões. Aqui tem uma libertação acontecendo na sua energia, tá? Sonho e viagem. Isso vai trazer para você algo que foi tirado de você, seja por aspectos da vida, por perdas, por atrapalhação de pessoas, inveja, magia, enfim, né? O que não falta é a pedra no sapato, como diz a mosca na sopa, né? Como diz o nosso querido Raul. E aqui vem a energia de vocês, olha que bacana o eremita. Recue e recarregue-se. Virgem, às vezes, aquilo que parece estar perdido na sua vida só tem a ver com um excesso de foco ou insistência para fazer isso se concluir ou acontecer. E vocês sabem muito bem quando vocês sabem, vocês entendem muito bem quando tem alguma coisa relacionada a fazer algo acontecer na vida de vocês, né? Virginianos são ótimos nisso, é um hiperfoco. Se você não sabe sobre esse termo, dê uma pesquisada. Eu sei que vocês sabem, tá? Vou deixar bem claro, porque às vezes eu posso falar alguma coisa e pode soar meio como arrogante, não é. Quem é do canal ou quem tá chegando, eu sou mais seca para falar, às vezes até meio direta, e pode soar como uma arrogância. Não que eu deva dar explicações, porque graças a Deus a terapia eu acho que tá em dia, né? Mas eu recebi semana, acho que retrasada, uma pessoa que foi muito desaforada lá nos contatos para atendimento particular, que foi falar que eu não era isso, não era aquilo, quem eu tava me achando e que eu deveria descer do salto, enfim, né? Eu nem respondi, porque eu não perco tempo com esse tipo de energia. A gente precisa desenvolver inteligência emocional, porque vamos supor que eu fosse realmente essa pessoa que ela sentiu lá. Ela deveria dar a mim o que é meu, né? Me dar o que é meu. Então, se a arrogância era minha, deixar comigo, né? Desculpa estar trazendo isso aqui no coletivo, mas a gente passa de tudo lidando com pessoas. E eu tô falando disso pra você porque talvez você está lidando com algo aqui que existe uma forçação de barra para fazer acontecer. Não é por mal, não é um julgamento sobre virgem aqui, mas é assim,
as coisas elas fluem muito mais para vocês quando você descansa, você recua, você retoma, você pega outras respostas, né? Quando eu vou pedir conselho para virginianos, eu sei que há um pensamento e uma análise muito sutil de onde eu devo fazer, o que eu devo melhorar. Essa mesma sutileza, esse voltar-se para dentro, que é importante, né? Você usar para você, não só para o outro. Porque isso aqui vai trazer respostas e até um novo jeito, ou um novo olhar para uma situação que já esteja, de fato, solidificada na sua vida. Eu preciso falar que às vezes você, virgem, influencia pessoas das quais você nem sabe, entendeu? Você nem sabe, você nem. Aqui eu tô falando com pessoas que não precisam se identificar na leitura, mas eu sei quem está no canal, eu faço leitura de campo, né? Tem pessoas aqui que trabalham com pessoas também. Então, não sei o que você está passando aí, o que você sente. Pode ser perseguição, inveja, pode ser o que for, sim, mas às vezes pode ser um simples fato de que algo saturou, porque satura na nossa vida, né? Imagina as pessoas que têm uma profissão por muitos anos, elas vão ter que se reinventarem ou saírem, né? Porque todo tempo a gente pode mudar, e que as pessoas também se esquecem disso. Então, aqui, talvez um tempo de recolhimento, de pausa, de descanso, para você será importante para você revisar alguma área da tua vida e libertar aquilo que não condiz, tá? Com o que você está se tornando. Existem graus mais elevados, não é de hoje que eu venho falando isso para virginianos nesse canal, né? Existem graus mais elevados, pode ser que eu tenha piscianos agora aqui também, eu tô pegando energia, ou posso complementar, que para você chegar a esse patamar, você vai ter que liberar muita coisa, até ignorância, miserabilidade humana, ataque. Você vê que a pessoa foi fazer lá, eu não dei trela, até porque eu não tenho tempo para isso, né? Eu também tenho boleto, gente, eu também tenho inimigos. Também, não que eu os faça, eu não quero ter, mas a gente tem. Hoje em dia, quem tá numa grande metrópole, ou não, né? Eu não quero também generalizar, mas você pode ver, sai na rua, eu vou falar por onde eu vivo. Se você der uma risada, as pessoas te olham estranhas. Por quê? Porque agora é só o caos, né? É o caos, é o fim, é a crise. Não que isso não exista, mas as pessoas elas vivem naquele sistema de adestramento que qualquer coisa que faça diferente, o vagalume, né? Elas querem atacar. Então, assim como vocês, eu também tenho meus desafios. Quando eu vou trazendo leituras e às vezes vou trabalhando com curas aqui, eu também vou fazendo as minhas curas, tá todo mundo no mesmo barco. A gente não é melhor que ninguém. Só que tem pessoas aqui que você já está saindo desse período de recolhimento e é muito bacana. E aí vai vir coisas para você que talvez não tinha caído a ficha, seja uma pessoa traiçoeira, algo que você, uma decepção sobre alguém que você não imaginava que pudesse agir de determinada situação, né? Pessoas que se apresentam no seu entorno pelo aquilo que você é, ou que você pode propor. Posso ser honesta com vocês, né? Uma leitura adulta e equilibrada, todos nós somos interesseiros. Eu tô trazendo o conteúdo aqui para vocês porque eu quero limpar primeiro meus karmas, né? Acredito que pelo que eu vivi na vida, não sou santinha, não. Eu converso muito isso com os consulentes. Sofri pra caramba, ok. Em algum tempo você criou vínculo com esse tipo de sofrimento. Seja por permissão para você evoluir como espírito, porque não existe passar por esse planeta, é um planeta expiatório, expiação. Ele fez expiação. Quem quiser pode pesquisar sobre isso, né? E foi tão forte o que ele sentiu por todos, que ele suou sangue pelos poros. Entendeu? Independente da tua crença, né? Houve uma ritualística ali também, que a gente pode adequar. E então, assim, ou seja, porque você criou isso, né? Você criou um karma. Às vezes você foi muito ruim em vidas passadas. A gente não sabe para quem acredita ou não. Ou às vezes você está limpando a sua ancestralidade. Vou falar como alguém que veio para trabalhar uma ancestralidade bem complexa. Não gosto de expor minha vida aqui, porque algumas coisas acho que não é legal, mas eu e a minha família mais, né? Eles fazem a árvore genealógica, eles têm uma forma lá de desenvolver, de catalogar, enfim. Já chegaram a um nível assim, ancestral, né? Da nossa árvore genealógica, que foi encontrado pessoas e ligações com o pessoal do Lampião. Não sei se vocês aí já ouviram falar, porque eu não sei aonde até a leitura vai chegar.
aquele povo foi ruim também. Eles fizeram, eu não posso falar por conta da plataforma, mas eles fizeram muitas coisas. Então, só isso já explica muita coisa que eu vivi, que a minha ancestralidade viveu ou não, em graus diferentes. Então, tá na hora da gente trazer uma espiritualidade consciente, profunda. Então, aqui, por que eu tô falando isso pra você? Porque tem algo que você tem que libertar, que vai te fazer bem. Porque você tá carregando o pecado do outro, a dor do outro, a miserabilidade do outro, a ignorância do outro. Olha, ele tá liberando aqui, né? Caramba, ele não precisava passar por tudo que passou. Vai de acordo com a crença, né? Que tem gente que nem nele acredita. Mas ele representa um eu nosso, um avatar também, vou colocar assim pro pessoal que é mais moderninho aí, da nossa evolução humana, crística, né? E mesmo assim ele liberou, ele libertou, ele perdoou. Não teve um episódio, pelo menos, do livro lá, ou da história, sei lá, até o que tentaram distorcer, que houve uma represália. Então talvez você esteja sendo convidado a essa energia, mesmo que seja como uma energia simbólica, arquetípica. Não precisa ser algo só religioso, tá? E aqui, ó, mude a sua percepção. Porque outra coisa, né? A gente fala assim, ah, quero evoluir espiritualmente. Ultimamente tenho trabalhado bastante com mapas, e aí as pessoas pedem a linhagem espiritual, o caminho a seguir, as missões, missão de vida, o que tem que fazer, só que elas só querem os louros, elas não querem a dificuldade ali, né? Elas não querem, eu falo que muitos querem serem escolhidos, mas poucos querem se sacrificar, ou muitos querem o céu, mas poucos querem morrer, né? Ou quase ninguém quer morrer, modo de dizer. Então, aqui, a sua percepção até é como se eu pegasse que algo vai acontecer aqui com você, que você fosse entender que, de acordo com o que Virgem aqui se propôs na vida, a melhorar, a aprender, a se desenvolver, porque eu tenho um sábio aqui, né? E tem a energia do eremita. É o que você vem passando. Claro que eu não estou romantizando quem vive numa relação tóxica, seja ela de qual cunho for, mesmo que seja uma relação de procrastinação ou vício consigo mesmo, e fale, ah, esse é meu karma. Não, eu não estou romantizando isso, não. Eu me retiro dessa energia. É um julgamento, Amanda? Não, também não. Mas aqui eu estou falando de processos evolutivos. Aqui tem uma pessoa que tem muito medo da solidão ou de ficar só. E não se comprometeu a viver no papel de virgem. Eu já vou entrar no tarô, tá, pessoal? Mas eu tenho que trazer mais aqui que eles estão pedindo. O eremita, pelo menos na minha percepção, quem estuda tarô aí pode complementar pra gente, eu aceito. O eremita, ele geralmente ele vem sendo representado em todos os oráculos, tarôs, decks, enfim, como alguém desapegado que busca iluminação. Horas tem o caduceu, horas tem uma lanterna, tem uma tocha, enfim. Horas ele é comparado ao próprio mago, que começa a jornada do tarô ali, né? O que que acontece? Toda vez que Virgem, o signo de Virgem se apega a algo, ele ou ela, né, está indo contra ao seu simbolismo, aquilo que representa o seu signo, que você encarnou nesse signo. E aí vai dar ruim, né? Usar uma linguagem popular, não vai ficar bom, não vai ficar boa a situação. Então, o que é que você precisa desapegar agora? Que talvez você também, para fazer isso, você vai ter que voltar ao seu centramento, à sua essência, à sua energia. Não dá para a gente colocar o signo de Virgem na energia de Áries ou Áries na energia de Virgem. Claro que as pessoas têm o mapa astral, têm os complementos ali, porém, o solar ainda se mantém, né? Então, aqui tem um convite. Só que essas respostas, até mesmo se você estiver buscando um grau mais íntimo com a espiritualidade, às vezes uma intuição, uma clarividência, ela vai vir a partir do teu processo interno de recolhimento, tá? E do desprendimento do porquê você quer algo aqui ou você quer manifestar, enfim. Tem algo aqui que Virgem faz que tem que ser muito no teu ritmo. Não pode ser no ritmo das outras pessoas, ou no olhar, ou na forma das outras pessoas, porque você adoece ou você improspera. Não sei se existe essa palavra, né? Você fracassa. Então tá na hora de você se permitir ser mais guiado ou guiada aqui pela espiritualidade, tá? Saia da TV, saia dessas rodinhas aí que tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque senão você adoece. Não consegue, né? Aqui sai a energia do Cavaleiro de Espadas. Vamos complementar agora aqui com o tarô. Um pajem de paus. Roda da fortuna. Nossa. 7 de ouros.
Caramba, vocês vão comemorar alguma coisa aqui, As de Copas. Isso te possibilita mudar de opinião, de visão ou de algum estado de espírito para alguns. Tinha algo segurando a sua energia aqui, tá? Tinha algo bloqueando vocês. Para alguns tem a ver com processo kármico e astrológico. Por isso que eu falo, numa leitura coletiva você tem que saber muito bem o que fala, para você não generalizar que é para todo mundo. Para outros sim, Cavaleiro de Espadas com esse valete de paus, vou até pedir para clarificar, mas algo saiu do teu campo. Clarifica aqui pra gente. Ah, vocês são pessoas que se destacam aí? O sol. Aqui tem quebra de magia, tá? Tem alguma coisa relacionada ao teu destaque como pessoa. Independente se você é uma pessoa pública ou não. Como eu falei, as energias, elas estão em todo canto. Nunca vi tanta gente com problemas energéticos, psíquicos, emocionais por conta desse tempo que estamos vivendo. É para trazer medo? Não. Tudo isso está se intensificando porque a gente também está entrando numa era de expansão. Lembra que eu falo, à medida que a luz avança, a treva também. Ah, porque é o apocalipse? Não vou dizer que sim nem não, vai depender da crença de cada um. Eu vou falar sobre lei, é uma lei. Todo no dia, por exemplo, não sei que horas você está vendo essa leitura, mas é só noite? Não, tem o dia também. Então, a gente é vida, é morte, é saúde, é doença, né? Então, aqui, para alguns, existia também um período de depuração espiritual para o que vem pela frente. Como é que eu posso levar o virginiano, a virginiana, à prosperidade, à visibilidade, ao destaque, à leveza, até uma melhoria energética, se ele não tem clareza de onde está? Provavelmente você estava numa energia mais lunar, né? Porque aqui eu tenho o sol. Fala mais aqui. Algo vai destravar aí, tá, Virgem? Olha, gente, que maravilha. Olha isso, caiu a lua. Exatamente, sol e lua aqui, né? Lua e sol. Vocês estavam numa energia lunar e a lua não é positiva, a não ser quando tem questões afetivas e mesmo assim vai depender do contexto das cartas em volta, né? A lua, para quem sabe, aqui tem forte energia de escorpião, esqueci de falar os signos, né? Leão, câncer. Aqui tem o eremita, que é a energia de vocês. Acho que é isso. E aí, isso aqui foi proposital para alguns, tá? Tem uma energia forte de proteção, de guardiões, de anjos, de guias e mentores aqui, coordenando essa caminhada. É como se você também fosse entender, depois disso aqui, que você tem que seguir um processo de fluidez. Volto a dizer, Virgem é um signo do elemento terra, assim como Capricórnio, diferente um pouquinho mais de Touro. Toda vez que você forçar a tua energia a funcionar da forma que ela não veio, você vai adoecer, você vai absorver a energia do ambiente, você vai se sentir mal, sobrecarregado. Por quê? Porque você veio para ser uma peça nesse quebra-cabeça gigante aí que a gente tem, né? Não tô falando de você não exercer sua autonomia, mas de você ser compatível com a sua essência, com a sua frequência vibratória. Como eu disse, você não vai comer uma pera com gosto de laranja. Você não vai ver o cachorro querendo ser gato. Só o ser humano que fica nessa confusão. E aí por isso que entra em paranoia, né? Em parafuso. Fala da roda da fortuna. Aqui o 8 de paus veio invertido. Ou seja, ainda alguns, ou pode ser todos aqui, estão num processo de virada que está acontecendo naturalmente. Nós vamos ter um encerramento muito bacana. Eu vou deixar um texto fixado aí nos comentários, tá? Esse encerramento vai ser de 30 anos para peixes e 18 anos para virgem. Então, tem coisas. A roda da fortuna, ela me traz também questões astrológicas, kármicas, né? Períodos em que cada um tem que passar. E eu não quero deixar ninguém de fora da leitura. Para outros, ainda tem aprendizados aqui. Uma somatória de quem vai, quem fica. Você ainda está eliminando até fantasmas, né, do passado, mesmo que seja só a energia das situações ou pessoas no teu campo. Então, esse movimento aqui que impulsiona, ou que empurra você, é a própria espiritualidade, o próprio universo, não é a espiritualidade que vai fazer, tá? Não é espiritualidade não, é o universo. E aí tem uma comemoração, tá? 4 de paus com esses 7 de ouros. Aquilo que você já mantém como estrutura ou que você vem melhorando ganha força ou se solidifica, ou eu me arrisco a falar para alguns, se for trabalho, projeto, estudo, parcerias, relacionamento, isso aqui até se estabelece
numa segunda opção. Então, por exemplo, não no relacionamento, né, mas no trabalho, por exemplo, olha, segunda fonte de ganho, né? Ou, por exemplo, agora eu sei como que eu vou fazer determinada situação aqui. Tem uma coisa também que vai deixar vocês em paz aqui, uma estrutura, um local, vocês deixam um local para poder focarem mais na autonomia de vocês, para poder fazer da forma de vocês. Aqui Virgem vai criar um método, seja esse método de cura, seja uma questão ligada, aqui também tem muito uma coisa ligada à família, a estruturas, a mentoria, a cuidar de pessoas, até com alimentos, tá? Tá muito bacana. Saúde também, bem-estar aqui, psicologia, estética. Tem gente aqui que cuida de povo meio doido, né? Ai, brincadeira. Modo de dizer, hein? Cadê o... Vamos ter o senso de humor aí, porque olha, depois dessa desaforada, pessoa desaforada lá, não vou dizer se foi homem ou mulher, né? Foi muito engraçado. Enfim, fala do As de Copas. Vocês vão comemorar aqui alguma coisa, tá? E também já está no inferno astral de vocês, querendo ou não, né? Até setembro aí, As de Copas com As de Ouros. E o mago, Amanda, finalmente eu fecho o ciclo, eu me liberto, eu crio algo aqui. E forte agora energia de gêmeos. Entendi, pode ser uma parceria com os gêmeos, ou finalmente vocês abrindo a cabeça de gêmeos aqui também, né? Meu pai amado. 4 de copas, a morte. Encerramento aqui, né? Para alguns vocês se dissipam de algo e seguem um caminho de forma mais autônoma mesmo. Não tem aqui uma forçação de barra. É como se tu me dissesse, eu sei onde eu quero chegar, o que eu aprendi até aqui, e o que eu vou fazer com o que eu tenho. Outra coisa, preciso falar sobre dons e talentos. Eles estão falando que o que é teu só aprimora, né? Eu vi uma frase hoje que achei muito bacana, que dizia assim que, eu não sei se era dom ou talento, mas só é bênção na mão do dono, na mão de outra pessoa vira maldição. E até vou criar um post sobre isso pra gente não esquecer. Então, se tentar usurpar alguma coisa aqui, ou usar alguma energia sua, ou até tirar, né? Porque tem de tudo. Gente, eu não falo muita coisa aqui no aberto, até para não dar ideia pra gente louca, né? Mas no mundo espiritual existem inúmeras dimensões, intradimensões, outras dimensões. Existe de tudo. Quanto mais você estuda, você aprende, você limpa, você cuida, você se cura, você percebe quanta coisa existe, né? Às vezes eu até brinco que eu falo que o homem criou Deus e o diabo a sua própria imagem e semelhança, né? A partir da sua perspectiva e não ao contrário. É só um trocadilho, mas é que o homem faz coisas que até o bicho lá duvida, né? E então aqui só vejo assim uma certa confusão aí para a Virgem nos próximos dias. Vou até pedir uma previsão no final dessa leitura do que fazer com tanta ferramenta, com tanto conhecimento. Tem uma coisa aqui que empurra vocês assim, tá? Tem até um cansaço, eu tô sentindo aqui um peso nos ombros. E aí você vai ter que cuidar, tá? Ainda tem uma energia obscura que fica rondando para quem é manipulação, inveja, gente obsessiva no teu campo, enfim, sempre tem, né? Se a gente precisa tomar banho todo dia para tirar o odor do corpo, você imagina as pessoas que são pedras no sapato ou situações, isso nunca vai mudar. Eu não vou trazer algo romântico, mas também o que muda é a nossa forma como a gente age. Fala da lua com o cavaleiro de espadas. O sol, não, tem muita proteção. Algo foi enviado aqui para tua casa, tá? Para tua energia, para o teu trabalho, para quem você é. Olha, Hierofante, energia de touro, a espiritualidade aqui muito forte. Só que eles estão de olho, né? Aqui não. Aqui não. Eu nunca esqueço de uma leitura que eu fiz para vocês, não lembro qual foi o mês esse ano. Eu fiquei bem pé da vida, porque eu estava vendo ali nas cartas que estava sendo feita magia naquele período. E eu fiquei pé da vida. Pode ter sido isso aqui, acho que de março para cá, maio também. Para quem é. Agora, para quem não é mais questão de inveja mesmo, tá? Competição. Aqui tem alguém que se compara muito com você. Alguém que se diz ligado à espiritualidade ou passa a imagem, né? Mas não tem nada disso, não. Há muita distorção. Para alguns tem uma mulher, uma energia feminina e homem com a energia feminina distorcida. Um homem, não posso falar aqui tudo da bafafá, mas enfim, com energia aqui meio estranha, tá? No feminino. E aí eu vejo vocês
muito protegidos, muito amparados. É como se, olha, tem uma criança aqui diante do cavalo e o sol, né? A própria espiritualidade cuidando, nutrindo. Aqui alguém se compara e também tem muita inveja por conta de alguma pureza que Virgem tem. Só que a espiritualidade fala, ó, o que Virgem está vivendo aqui é dele ou dela, ele tá na energia de eremita. Por isso que eu falei que quando a gente para de lutar com aquilo que não é nosso, ou os papéis que a sociedade tenta nos encaixar, quem ganha é a gente, tá? É a gente quem ganha, porque aí você tá dentro do teu centro, não tem como roubar aquilo que é do outro, como eu disse, né? Talento ou dom, que não é minha frase, eu ouvi, é bênção, na mão do dono, na mão de outra pessoa é maldição. Que coisa. E eu vou pedir um conselho pelo tempo aqui. Que leitura boa, hein? Tô até me arrepiando. Realmente tinha que vir falar com vocês. E pedir previsão até uma próxima leitura, que eu sempre estou trazendo, e a gente encerra. Vou agradecer vocês já, né, pela parceria, pelo like que vocês deixam aí. Signo de Virgem sempre interage, assim como Libra e outros também. Qual o conselho para Virgem até essa situação aqui se finalizar de fato? O As de Espadas invertido. 4 de ouros. Solte o apego, controle, medo, obsessão, tá? Foque também naquilo que já é estável, que é o caminho do meio, nem 8 nem 80. Não haja de forma impulsiva aqui. Vice-As de Espadas fala que alguém pode não estar enxergando com clareza aquilo que já tem de seguro e positivo para focar no novo. Ou pode ficar muito apegado ou apegada tentando controlar algo aqui que não tem a ver mais com quem você é, com o que você abriu mão. As de Copas, tem uma renovação. Olha, tem mudança física aqui para alguns, tá? Mudança física, tem um afastamento daquilo que é conflituoso, competitivo, e tem novas parcerias, muita ajuda aqui, tá? Você tava no 2, vai pro 3, né? Aqui tá no 4 e alguns vão pro 3. Ok, significa que se você tá aqui no 4, talvez você tá muito sobrecarregado, ou sobrecarregado, um puxão de orelha, que isso é muito virginiano, né? Claro que aqui eu tenho Capricórnio, mas não adianta se queixar daquilo que a gente mantém de comportamento. Então, talvez você tenha que purificar aqui, né? Suas emoções, seus pensamentos e trazer mais leveza e dividir os seus fardos com os outros, porque depois não adianta reclamar do progresso que não chega porque você não permite, né? Esse é o lado sombra de Virgem. Eu sei, porque, ó, Diabo Capricórnio. Talvez alguém esteja projetando sobre você uma energia que é dele ou dela, independente do signo, tá? Amanda, eu quero sair de tal coisa, mas eu não vou ceder por conta do fulano, da fulana, ou enfim, eu tô sentindo medo aqui. Ou até estão forçando também. Você vai ter que encaixar onde é para você, porque para alguns é assim, você pode sair porque há muito mais para você lá na frente. Tem algo que é seu, ninguém tira, entendeu? E que avança até mais rápido. Para outros virginianos, o conselho é que não é você se desprender e seguir, mas é você tomar cuidado se essa influência que você está sentindo para você soltar algo não é uma sedução sutil do espiritual, independente se é a pessoa, né, das energias mais baixas, do astral mais densas, para querer fazer você desistir de algo que já é estruturado. Fala do As de Espadas invertido, Cavaleiro de Espadas. Aqui, se não for alguma coisa de querer influenciar você energeticamente, com essas porcarias que tem para enfraquecer, dependurado, energia de peixes, algo enviado, pode ser uma própria fraqueza do teu campo espiritual e energético, uma limitação, querendo confundir você e projetar medos, né? Medos, apego, controle para você não avançar, tá? Então saia da posição de vítima ou de autossacrifício ou até de inocência. Observe com muita clareza o 4 de ouros com o As de copas e o As de espadas é o equilíbrio do material, emocional e mental. Talvez você vai ter que olhar com um olhar bem mais aterrado para você tomar alguma decisão aí, se compensa ou não, tá? Porque caso contrário, vocês podem se manterem ainda numa posição de sacrifício ou até de distorção de papéis, tá? É o que eu vejo. Deixa eu pegar uns anjos ali, umas cartinhas. Eu falo pegar uns anjos. Imagina, né? Eu pegar. Ai, virgem. Ai, 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 essa amiga aqui. Os anjos não me ouçam isso.
É igual quando a gente fala que o padre é bonito, né? Nossa, um dia eu vi um padre tão bonito. Eu falei, gente, que pecado. Mas o padre era bonito, não tinha o que fazer. Enfim. E aí eu falando pegar anjo, ficou meio subjetivo o negócio. Mas vocês entenderam aí. Apesar que, do jeito como está as coisas hoje, né? Se relacionar com o anjo não seria nada mal. No nível de pureza e caráter, porque o negócio tá feio. Ó, Arcanjo Metatron, priorizar. Concentre-se em suas prioridades mais altas. Eu vou ajudá-lo a se organizar e se motivar. Aqui veio Rafael. Rafael diz: estilo de vida saudável, Virgem. Faça uma dieta saudável, durma adequadamente, faça exercícios regularmente para uma ótima saúde. Tem gente aqui que tá com intolerância a glúten, lactose, tá? Precisa investigar isso aqui. Arcanjo Raniel, sensibilidade. Você é extremamente sensível às energias e emoções neste momento. Honre a si mesmo e aos seus sentimentos. E eu vou fechar aqui com esse livrinho, vamos ver o que tem aqui. Aqui veio o anjo da sincronicidade. Traz o sentido perfeito que chega na hora certa, no lugar mais apropriado para demonstrar o amor de Deus por todas as criaturas. Tudo faz sentido, tudo é abençoado num instante de sincronicidade. O anjo soa as suas cordas da lira, que faz parar o tempo linear. O tempo divino marca o encontro e cria a epifania que jamais será esquecida. A coincidência divina que uniu o tempo e o espaço está aqui para nos abençoar com uma dádiva, com uma dádiva, vamos recebê-la. Nos momentos de sincronicidade vejo as dádivas com que a minha alma me presenteia, sou feliz. Ou seja, às vezes você está pensando em algo específico e vê um sinal ali, né? Ou até uma colheita logo em seguida. É o que eu vejo, você ficou até o final, deixa o gostei para mim, gratidão e até a próxima.